Olá! Como vai? Seja bem-vindo ao Palavra Cortante, seu canal de estudos bíblicos. Hoje teremos a segunda parte do estudo sobre a salvação. Caso não tenha assistido a primeira, salvação pelas obras ou pela fé, sugiro que assista antes de prosseguir. Creio que ajudará a ter um entendimento melhor da questão. O link está aqui no card. Na próxima semana, teremos a terceira e última parte do desenvolvimento deste tema: se Deus é misericordioso, como pode condenar alguém eternamente, arrematando nossa análise sobre a salvação. Há quem acredite que a salvação é para todos, afinal de contas, Deus é amor, Deus é misericordioso. Soa bonito e reconfortante, mas simplesmente por isso será verdadeiro? De qual fonte devemos tirar a resposta para a pergunta que intitula esse estudo, nossa própria mente ou a Bíblia? Assumindo que você acertou a resposta, escolhendo a segunda opção, vamos ver então o que ela diz. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Hebreus 9:28. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5:19. Reparem que em Hebreus é dito que Jesus se ofereceu para tirar o pecado de muitos. Já em Romanos, afirma-se que muitos se tornarão justos por causa da obediência do Cristo. A palavra utilizada é muitos, não todos. Mas se a salvação não é para todos, há de ser para um grupo específico, certo? E qual seria esse grupo? A própria Bíblia nos dá a resposta nos próximos 2 versículos. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Romanos 3:22. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:26. Como já poderíamos esperar, tendo em vista o estudo anterior, a salvação é para os que creem em Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Para os que creem que o seu sacrifício na cruz foi necessário e suficiente para nos salvar. Necessário porque, sendo todos nós pecadores, ou alguém pagaria o preço desses pecados por nós ou nós mesmos teríamos que pagar. E como bem sabemos, o salário do pecado é a morte. Suficiente porque, tendo sido ele condenado na carne, sem pecado, sendo um com Deus, não mais é preciso haver qualquer outro sacrifício pelo perdão dos nossos pecados. Diferentemente dos sacerdotes que derramavam o sangue de um cordeiro no templo pelo perdão dos seus próprios pecados e pelos de toda a congregação, Jesus, sendo perfeito, fez um único e último sacrifício. E este sacrifício é perfeito porque ele, tendo habitado na carne como nós, tendo sido em tudo tentado como nós, passou incólume por isso, sem ceder aos desejos carnais, vencendo a tentação, o pecado e, portanto, também a morte. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. 1 Pedro 2:22-24. Façamos agora uma reflexão sobre os não salvos, para entender melhor o que se passa com estes que não são ovelhas de Deus. Para essas pessoas, a palavra do Evangelho soa absurda, sem nenhuma lógica, como comprova o trecho a seguir do Evangelho de João. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? João 10:18-20. Vejam só. Ao se defrontarem com a palavra da verdade, a reação dos que não são de Deus é concluir que Jesus está louco e tem demônios. Na sequência, os judeus que o confrontavam pedem que ele seja mais claro em dizer se é ou não o Cristo. Ele então responde: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 25 a 27. Como negar palavras saídas da boca do próprio Cristo? Ele afirma que há pessoas que são parte de seu rebanho e ouvem sua voz, assim como há também aquelas que não são das suas ovelhas e não acreditam no que ele diz. Ora, como não crer em uma palavra, e ainda assim viver plenamente na eternidade da salvação que vem justamente dela? Aí sim está o absurdo e a falta de lógica. E Jesus continua: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. João 10, 28 a 31. Percebam que Jesus não afirma que dá a vida eterna a todos, mas às suas ovelhas. São elas que não podem ser arrebatadas de suas mãos. E vejam também que, quanto mais ele fala, mais os que não fazem parte do seu rebanho se revoltam, chegando até a pegar pedras para atingi-lo. Às vezes a reação não chega a ser de revolta, mas simplesmente desdém e indiferença. Por outro lado, para quem é ovelha de Cristo, quanto mais se ouve a sua palavra, mais reforçada é a fé. Em outro trecho, podemos ver como Jesus se refere a quem não lhe dá ouvidos, quando mais uma vez foi confrontado por alguns judeus. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: Nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai, que é Deus. Jesus disse: Se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. João 8, 38 e 41 a 44. Jesus é muito claro: aquele que é incapaz de ouvir a sua palavra, e por isso não passa a compreendê-la, é filho do diabo. Daí vem a revolta ou mesmo a indiferença ao ser confrontado com o Evangelho. Considerando essa definição de Jesus, reflitamos: é possível ser filho de Deus e do diabo ao mesmo tempo? A resposta é um tanto óbvia, não é mesmo? Um claro não. Finalizando, irmãos, arrematando tudo o que vimos neste estudo, fiquemos com estes 2 versículos. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos 4:12. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Gálatas 3:22. E aí, o que achou do estudo de hoje? Nos vemos na próxima semana, com a terceira e última parte deste estudo. Não se esqueça de clicar no like, de se inscrever e de ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos do canal. Além dos shorts ao longo da semana, teremos novo estudo toda sexta às 5 da tarde. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.